Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 6 de outubro de 2024. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículo do 2 ao 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pôr à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam as crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, eu vos digo que não a receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje domingo, dia do Senhor, o Evangelho de São Marcos nós podemos dividir em duas etapas. A primeira parte do Evangelho, nós vemos que os fariseus queriam pôr Jesus à prova. E assim, para saber qual era a opinião de Jesus sobre o divórcio. E ali eles vão colocar para Jesus uma lei mosaica, uma lei de Moisés, a lei o qual permitia dar uma carta de divórcio para sua mulher. E aí eles vão perguntar se era permitido o homem divorciar da sua mulher. E aí Jesus pergunta o que foi que Moisés orientou. Aí eles responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E Jesus revela por que, na verdade, Moisés fez essa lei. Moisés deu esse ensinamento por causa da dureza dos vossos corações que Moisés escreveu este mandamento. E Jesus vai se contrapor esse mandamento, dizendo que desde o começo da criação, Deus criou o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E é uma alegria grande nós vivenciarmos esse amor de Deus. Assim como a Santíssima Trindade, 3 pessoas em uma só, que elas não se dividem, não são orgulhosas umas com a outra, eu mando mais, eu posso mais, assim também deve ser o casamento, o matrimônio. Devemos viver verdadeiramente o amor em nossas vidas. Quando vivemos verdadeiramente o amor de Deus no matrimônio, nós verdadeiramente conseguimos caminhar nos caminhos do Senhor. Nos tempos modernos, e eu posso falar muito bem disso, porque era uma passagem do Evangelho que eu me recusava, quando era essa passagem, de fazer os comentários, fazer essa pregação, porque na minha vida, quando eu vivia sem Deus, o casamento para mim era algo relativo.
tanto fazia, porque eu vivia no adultério, vivia na prostituição, porque eu vivia longe de Deus. Então é como Jesus vai nos dizer: por causa da dureza do meu coração, o casamento era algo qualquer. Se desse certo, bem; se não desse certo, amém. Mas quando verdadeiramente nós conhecemos o amor de Deus, quando verdadeiramente nós vivemos o amor de Deus, verdadeiramente nós vemos a graça que é o matrimônio na vida do homem e da mulher. O matrimônio sem Deus, ele é um matrimônio estéril, um matrimônio vazio. Você pode até amar a sua mulher, mas as coisas do mundo muitas vezes vão em primeiro lugar. Não é a sua família, não é Deus. Somente quando vivemos e colocamos Deus no centro do nosso casamento, verdadeiramente o casamento é graça. Verdadeiramente o casamento é amor. Verdadeiramente o casamento é felicidade. Claro, há dias que muitas vezes há certas discussões ou certas coisas que nós não devemos deixar para depois. É por causa do amor de Deus que nós devemos olhar um para o outro e colocar tudo aquilo em pratos limpos. Dizer verdadeiramente o que está machucando, o que está magoando. É o amor de Deus que nos dá esse senso, nos dá essa maturidade para viver esse amor. E assim, Deus fez o homem e a sua mulher, o homem deixará o seu pai e os dois serão uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. Isso é o amor de Deus. Isso é o plano de Deus para o sacramento do matrimônio. Ah, se não deu certo, eu largo. Não. Não é isso que Deus... Não foi o plano de Deus e nem o que Jesus nos ensina no dia de hoje. Que nós possamos, meus irmãos, verdadeiramente colocar Deus, Cristo, no centro do nosso casamento. E nós veremos os frutos disso. A graça que é viver o amor de Cristo. E aí, quando as pessoas diziam antigamente: Antônio, eu tenho 30 anos, eu nunca traí minha esposa, eu nunca fiz isso. E eu falava: isso é impossível. Por quê? Porque eu vivia longe de Deus. E para aquele que vive longe de Deus, isso é algo impossível. Mas quando vivemos no amor de Deus, colocamos esse amor de Deus no centro do nosso casamento, a fidelidade é algo maravilhoso, é algo que nós nos orgulhamos. Nós deixamos as coisas do mundo para viver as coisas de Deus. A graça de Deus se torna abundante na nossa vida, no nosso matrimônio, no nosso casamento. Que nós possamos verdadeiramente escutar as palavras de Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. E a segunda parte do Evangelho, nós vamos aqui ver que, nesse momento, os discípulos repreendem as pessoas porque queriam trazer as crianças a Jesus, mas eles repreendiam, não queriam que as crianças incomodassem o mestre. Mas Jesus vai dizer: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Como é as crianças? Um amor integral, um amor doação. A criança, quando gosta de alguém, ele ama verdadeiramente. A criança não tem falsidade, não tem orgulho. A criança tem a inocência. Isso que nós precisamos verdadeiramente, ter essa entrega, esse amor. As crianças têm
esse amor especial pelos pais, se deixam ser cuidadas pelos pais. Assim somos nós. Devemos ser cuidados por Deus. Esse amor das crianças pelos pais deve ser o nosso amor por Deus, que é o nosso Pai. E Jesus vai dizer: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. É na nossa inocência, é na nossa infantilidade, é nesse amor integral que verdadeiramente devemos ter pelo reino de Deus. Que nós possamos, não como os fariseus, por causa da dureza dos seus corações, mas devemos abrir o nosso coração para que a graça de Deus e esse amor abundante e transbordante possa encher o nosso coração e assim amar. Como São Paulo nos diz, a medida do amor é amar sem medida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.